Paz do Senhor, meus irmãos. Eu vim falar um pouco com vocês sobre um testemunho e eu espero que sirva para edificar a tua fé, né? E eu espero também que esse vídeo ele chegue em um momento onde possa ser que você esteja se questionando, né? Sobre o que Deus tem colocado no teu coração, né? Sobre o teu processo mesmo de abandono, né, de vaidades. E eu era uma pessoa muito vaidosa, né? Eu não aceitava, né, a minha cor de cabelos, eu não aceitava o meu corpo, né? Eu sempre buscava perfeição. E eu acho que é isso que tem acontecido muito no tempo que a gente vive hoje. Esse tempo de tudo instagramável, sabe? Esse tempo de tudo perfeito. Esse tempo de onde as pessoas elas cultuam mais o próprio corpo, cultuam mais a beleza. Uma beleza que nunca se finda, né? Para poder, muitas vezes, se sentir melhor que as pessoas, né? Muitas vezes preencher algo nelas, né? Que elas buscam e nem sabem o que buscam, né? Então eu vivia isso, né? Quando aceitei Jesus também nunca foi algo assim em que foi me ensinado, né? Em que foi dito, né? Infelizmente nós vivemos num tempo muito difícil, né? Onde não é pregado toda a verdade, não é pregado o abandono do pecado, né? Eles simplesmente eles massageiam o seu ego, né? Eles não levam muitas vezes os irmãos, né? A abandonar, né? O que é pecado, a pensar, né? Fazer uma auto-reflexão, né? Para que a gente possa entrar num processo mesmo de santificação, né? E eu lembro que eu era uma pessoa que, se eu gostasse daquele daquela cor de cabelo, né? Eu tingia meu cabelo comecei a tingir o cabelo acho que com uns 13 anos de idade, né? Então eu já não me via mais sendo o meu natural, né? Eu sempre me vi loira, tanto que as pontinhas elas estão pintadas, meus irmãos, ó. Então não foi por agora, né? Eu deixei de tingir o cabelo há, deixa eu ver, 2 anos, né? Então, independente do lugar onde tá lindo, tá usando aquela cor, ou fulano faz muito bem, eu ia, né? As minhas unhas, ó, eu fazia 2 vezes na semana, né? Tinha vezes que eu chegava no salão e aí a moça falava assim, não tem o que fazer na sua unha, vai embora. Engraçado isso, eu sempre falo isso, né? E há uma busca excessiva, sabe? Fiz cirurgia plástica, né? De lipoescultura bem no comecinho, há uns 14 anos atrás, né? E logo depois também fiz uma cirurgia de mamoplastia com prótese de silicone, que foi a pior escolha, decisão da minha vida, qual eu vou estar falando para vocês também um pouquinho sobre isso. Então era uma busca assim incansável pela beleza, né? Acordava, já fazia toda aquela rotina, é uma escravidão, essa é bem a verdade, né? De maquiagem, de secar o cabelo, né? Estar bonita. Olha, eu lembro que eu sempre gostei muito de massa, né? E comer assim pizza, esfirra, tava fazendo a balança subir um pouco. Pra vocês terem noção, eu inventei uma dieta uma vez chamada dieta do H2O. É o cúmulo mesmo, né? Quando a gente não tem coisas mais úteis para fazer, né? E só olha para si. E aí aquilo ali eu passava o dia todo só com uma garrafinha de H2O. Aquilo ali eu secava, assim, sabe? Emagrecia muito, assim, né?
E você vê que é um tempo que você gasta que é um culto, na verdade, né? Você tá cultuando o seu corpo, né? Cultuando, enfim. Só que isso há 14 anos atrás, agora você imagina hoje, né? Em 2025, como que nós estamos, né? A gente não consegue ver mais como aquela pessoa é, né? Hoje eu tô com mais de 25 quilos, né? Do que eu estava. Porém, por conta de algumas medicações também, né? Que eu passei por um processo, assim, muito forte também, que eu vou falar depois. E aí algumas medicações, antialérgico, né? Elas fazem a gente inchar e por você não poder fazer algum exercício, né? Fazer uma caminhada, né? Ou até mesmo tá restringindo muito a alimentação, então você acaba engordando bastante, né? Mas glória a Deus que eu tô aqui, né? Tô com saúde, né? E então quando eu olho pra trás eu falo que bobeira, sabe? Né? Como que o inimigo cega a gente dessa forma, né? E foi se passando os anos depois que eu, né, me entreguei a vida para Jesus. E eu continuei, digamos, nessa área, né, da vaidade, mesma coisa, né? Inclusive depois de um tempo eu acabei buscando como o Senhor queria. E aí eu acabei até meio que esfriando na fé, tá, meus irmãos? Eu acho importante eu falar de mim, né, e falar a verdade pra vocês, porque pode servir pra você hoje, né? Pra você mudar a sua rota, né? E eu precisei passar um processo muito dolorido pra poder voltar pro Senhor, sabe? Assim, me entregar mais, querer escutar a voz dele, porque quando você se entrega para Cristo já tá dizendo tudo, né? Você não vive a sua vontade, você vive a vontade dele, você está entregue, né? Você precisa aproveitar todas as chances que o Senhor tem te dado, meu irmão. Mas enfim, então eu comecei a adoecer, né? E assim, até hoje não tenho assim um diagnóstico certo, sabe? A minha mãe sempre falou que foi por conta das próteses de silicone que eu coloquei, né? E quando eu vejo tanta mulher doente por conta disso, né? Eu não duvido e eu tenho melhorado depois que eu tirei, né? Que foi assim, foi aos poucos, né? Depois que eu fiz essa cirurgia, né? Que eu coloquei essas próteses de silicone, eu comecei a adoecer. Só que eram coisas pequenas, digamos assim, que eu não ligava, né? Só que quando a bomba estourou, pronto, né? E aí foi me dando processos alérgicos, né? E a prótese de silicone, ela causa isso mesmo no corpo, né? Muitas das mulheres causa uma SAM, né? Que é uma síndrome da ativação dos mastocitos, né? Porque o seu corpo, ele começa a querer rejeitar aquele corpo estranho, né? Principalmente se você, às vezes, tem uma predisposição genética e não sabe, né? E aí, imagina, né? O que o seu corpo tá lutando para poder expelir aquilo, né? Então, eu falo que isso é algo maligno mesmo, né? Satanás, ele cria uma coisa, né? Ele te dá como isca, você fala, vou ficar bonita. E o seu corpo, na verdade, ele tá sendo totalmente atingido por aquilo, né? Então, meus irmãos, voltando sobre, né, dentro mesmo desse assunto de vaidade, quando eu passei por esse processo, né, que o negócio começou a ficar feio mesmo, que eu comecei a ficar internada, nessa época eu tava trabalhando, colocando a extensão de cílios, né, fazendo extensão de cílios, né, nas mulheres, né, e tava até dando aula também, né, porque eu tenho hiperfoco, né, então quando eu entro num negócio, eu me dou, sabe? Às vezes eu não consigo colocar um limite, né? Eu comecei a estudar muito, fazer bastante curso, e aí eu ensinei para uma pessoa, e aí eu comecei a pegar prazer naquilo, eu falei, vai ser isso, né? E aí, só que no fundo, sabe? Quando você tem uma experiência com Deus, você conhece de salvação, no fundo eu sabia, sabe? Eu sabia que eu tinha algo a mais para fazer aqui. Não que eu seja especial, diferente. Mas Deus, às vezes, ele te coloca uma missão, né, para você cumprir. E eu deixei aquilo que eu sabia,
Eu tinha convicção que Deus tinha colocado aquilo nas minhas mãos, mas para poder fazer a minha vontade, né? Que a minha vontade naquele momento era, né, ficar na área de cílios. E aí caí doente, meus irmãos, meu Deus, que processo. E aí a minha ex-cunhada, ela tava fazendo extensão de unha, sabe? De gel, né? E eu muito vaidosa, né? Tudo. Aí ela, você vai ser minha modelo. E eu falei, tudo bem, né? E aí eu lembro que ela fez uma unha bem, assim, parecia um estileto, assim, sabe? Assim, parecia uma garra mesmo, preta. Ela vai ser esse modelo aqui. Falei, tudo bem, né? E aí ela fez aquele modelo e eu, meio doentinha e tal, comecei a ficar internada. E aí um belo dia eu tava internada, né, sofrendo muito, sabe? Ninguém descobria o que eu tinha, né? Como eu falei, até hoje eu não tenho um diagnóstico fechado, né? E aí o que se sabe é que eu tenho uma desautonomia, né? Causada provavelmente pela ação ou por alguma síndrome que eu ainda não descobri, né? Que tá nas mãos de Deus. E que eu nem gosto muito de falar sobre isso, porque eu sei que Deus tá no controle, né? E tem pessoas passando por lutas bem piores que a minha, né? E aí nessa internação foi algo assim tão sério que eu cheguei até parar de respirar, né? Na internação. Então assim, quem me vê hoje nem imagina tudo que eu passei, né? E aí na minha internação eu sofrendo, eu suava, meus irmãos, suava, a pressão caía de uma vez, sabe? Os batimentos lá em cima, foi assim um terror, foi uma prova assim que eu falava, não acredito que eu tô passando por isso, sabe? Meu Deus, sabe, me socorre, sabe? Eu implorava pela vida, pelo Senhor, pro Senhor, né? Pelos meus filhos, né? Muito pequenininhos e tudo. E a minha filha, a minha mãe, né? E o propósito que eu sei que o Senhor colocou nas minhas mãos, né? Que eu não tinha cumprido. Afinal de contas, eu estava cumprindo a minha vontade, né? Fazendo o que eu queria, né? E aí, uma certa feita, eu tava deitada na cama. E aí, aquela agonia da morte mesmo, sabe? Eu agoniada, né? Clamando ao Senhor, suando. Meu Deus, eu não queria nem que a minha mãe fosse me visitar pra ela não ver a situação que eu tava. Eu comecei a fugir da minha mãe, sabe? Eu confidenciei pra uma amiga minha, que eu tava muito mal, que eu sentia que eu ia partir mesmo, sabe? E aí eu deitada na cama, eu olhei pra minha mão, assim, sabe? Aquela agonia, eu suando. Aí eu olhei assim na minha mão, meus irmãos. Quando eu olhei pra minha unha, a ficha caiu. Aí veio aquela pergunta assim, sabe? Aquela voz me perguntou assim, se você fosse pra eternidade agora? Eu olhei, eu falei, eu não acreditei que eu tinha colocado aquilo nas minhas unhas. Porque o inimigo, ele cega mesmo a gente, meus irmãos, sabe? Às vezes você fala, não tem nada a ver, sabe? Como eu falo, faz prova com Deus. Pede pro Senhor te falar, sabe? Só aqui. Pede pro Senhor te dar um sonho. Pede pro Senhor te revelar a verdade, sabe? Começa também a querer saber testemunho de outras pessoas, né? Porque Deus, ele encaixa tudo, sabe? Ele encaixa aquele testemunho com a palavra dele ou com uma experiência sua, porque não parou por aí. Depois dessa experiência eu comecei a ter mais experiências ainda acerca da vaidade, sabe? E aí eu falei com Deus naquela hora, eu falei, meu Deus, quando eu sair daqui, Senhor, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essas unhas. E foi o que eu fiz, meus irmãos. Se foi um processo muito, digamos, difícil, sabe? Não foi fácil. Porque quando você é escravo daquilo, né? Muitas vezes até o inimigo, ele começa a falar na sua cabeça que, não tem nada a ver, impressão, mas vai pro profundo, vai pros joelhos, no chão, pro jejum, pra busca, sabe? Começa a ler, assim, sabe? O Antigo Testamento fala muito sobre o que Deus ordenava, né? O que Deus, ele não queria muitas vezes pro povo dele, né? Essa mistura, né? E no Novo Testamento também fala, né? Que nós não pertencemos a este mundo, né? Nós não somos daqui, né? O mundo jaz do maligno.
Então, o inimigo, ele é muito astuto. Ele quer mudar o nosso templo, o templo do Espírito Santo de Deus. Ele quer manchar o que Deus fez perfeito, né? E quer mudar as verdades de Deus, né? Se você... Uma coisa que me faz pensar muito é assim, se o meu cabelo, ele tem esse tom, né? Castanho escuro, né? E eu vou lá e tinjo ele de loiro, é verdade ou é mentira a cor dele? Essa cor aqui é verdade e essa cor aqui é mentira. Então a gente não tá sendo, né, verdadeiro. A gente tá mentindo e mudando o natural de Deus, né? E uma coisa assim bem interessante é que quando o povo de Deus, eles se uniam com os estrangeiros, eles tomavam para si as práticas dos estrangeiros. Se eu não sou do mundo, por que eu faço o que o mundo faz? Né? Porque eu vivo o que o mundo vive. E foi me caindo a ficha, e tem muito mais experiência que eu vou compartilhar aqui, né? Essa experiência eu achei bem válida, sabe? Testemunhar, porque o tempo que a gente está vivendo hoje, um tempo de abandono mesmo, né, da doutrina, da sã doutrina, porque a doutrina ela não é do corpo somente, ela é do corpo, da alma e do espírito, né? Mas você tem que começar, né? Você tem que começar de alguma forma e buscar esse processo que não é fácil, né? Então eu comecei a abandonar, sabe? Tudo que o Senhor ia falando, né? Eu ia sentindo, ia falando fortemente no meu coração. E aos pouquinhos eu ia obedecendo ao Senhor, sabe? E Deus, ele é tão perfeito que uns meses antes, quando eu começava a passar mal, eu falei com o Senhor, falei, Deus, eu vou fazer um voto, né, pela minha saúde. Eu nem imaginava que ia passar esse processo tão difícil de internação, de parar de respirar, sabe? De tudo. E aí eu não fiz esse voto. Que era assim, antes eu ficava, né, doentinha, ficava boa, aí voltava a vida, voltava a trabalhar, sabe? Mas chegou num nível em que o corpo não aguentava mais, né? E aí depois de um tempo, eu no quarto, né, Deus me falou de novo acerca desse voto. Aí eu falei, vai ser agora. Aí eu ajoelhei. Eu falei, mas meu Deus, né? Tudo em pensamento, eu gosto de falar com Deus em pensamento, essas coisas, pra não ser confundida. E aí eu, mas meu Deus, que voto que eu vou fazer? Aí veio na minha cabeça o cabelo, eu não, sabe? Foi falando pra mim, não, meu cabelo não. Aí eu, vai ser agora. Vou fazer sim, sabe? Pra Deus, né? A gente não tem que... E faria parte desse processo também de vaidade, né? E aí eu fiz um voto com o Senhor de não tingir mais o cabelo. E Deus é tão perfeito, eu falo assim, Ele sabe de todas as coisas, sabe? Obedece para não pagar um preço mais alto lá na frente. E aí eu fiz esse voto. Quando eu passei por tudo isso, que eu saí da internação, eu fazia assim no meu cabelo, debaixo do chuveiro, ele caía. Jamais. Ninguém diria que esse cabelo aqui, ó, estaria assim um dia, ó, bem cheio, ó, comprido. Porque eu ia tomar banho, ele caía tufos mesmo, assim, sabe? Eu falava, vou ficar careca, né? Mas Deus é tão fiel que Ele cumpre, né? Com que Ele coloca, né, no nosso coração, com que Ele fala. E aí um dia já tava caindo demais, muito mesmo, tufos, né? E aí eu falei assim no meu pensamento, Senhor... Só que eu não ligava, assim, eu falava assim, melhor eu viva e sem cabelo, sabe? Na minha cabeça, né? E aí um dia eu tomei banho, caiu muito, me deixou muito assustada. Aí eu falei na minha cabeça, Senhor, será justo, né? Eu fiz um voto com o Senhor, será justo eu ficar careca agora? Irmãos, não deu 3 dias, meu cabelo parou de cair. Nunca mais caiu. O que cai é aquela coisa normal, sabe? Uns fiozinhos no banho, quando a gente tá penteando o cabelo. Deus, Ele é assim, Ele é perfeito, Ele... Não é à toa que a palavra do Senhor diz, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mente, Deus não volta com a palavra dele, né? Deus não é como nós, né? E é isso.
Vou estar gravando outros vídeos com mais testemunhos, mas eu quis falar muito sobre esse testemunho, né? Das unhas de garras, né? Que essa é a verdade. Tem vários testemunhos, se vocês forem olhar, sobre pessoas mesmo, né? Que tem esse tipo de experiência, né? Inclusive, nessa área dos cílios, eu tava vivendo um dilema tão grande na época que eu tive um sonho com um demônio e ele tinha uns cílios assim, ó, enorme assim, ó, sabe? E aí eu fiquei com aquilo muito forte na cabeça, eu falei, não é possível, né? Aí fui até desabafei para uma pessoa na época da igreja a qual eu ia, né, falando. E aí ela falou, é bobeira, né? Isso não existe. Mas igual eu falei, faça a prova com o Senhor, pergunta pro Senhor, que Ele não vai te deixar confundido, sabe? Nós não temos que ter amizade com o mundo, sabe? A gente não tem que usar o que o mundo usa. Se nós formos olhar pros cristãos, né? Antigamente, como que elas se vestiam, sabe? Porque eles tinham muito mais intimidade que nós temos hoje, irmãos. Hoje a gente tem celular na mão o tempo todo, tem toda uma rotina, sabe? Hoje a mulher, ela trabalha, acaba até trabalhando fora, né? Eles tinham muito mais busca, jejuns, intimidade com o Senhor, né? Viviam em outro tempo. Nós estamos num tempo, assim, muito difícil, sabe? Um tempo onde até nossas orações elas até demoram, sabe, para poder subir. E é muita luta espiritual que nós estamos vivendo. Não que não tinha, mas eu acredito que hoje é bem pior, né? E eles tinham mais compromisso com a verdade, né? Mais compromisso com o Senhor do que nós, né? E eles viviam muito sobrenatural de Deus. Então a gente não pode esquecer tudo, não pode achar que é modismo, sabe? Não pode achar que quem é do céu sabe como se vestir, essa é a verdade. Sabe como se portar, né? O que é que a gente está ensinando para os nossos filhos? O que é que a gente tem para ensinar para eles, né? Será que de repente, se você está em algum lugar, vão pedir para você orar pela vida de alguém? Vão identificar que você é uma serva de Deus, né? Então a resposta tá aí. Porque às vezes você não quer abandonar, essa é a verdade. Mas a resposta, ela tá aqui dentro, ó. O próprio Espírito Santo de Deus testifica para nós. Amém? Então eu vou finalizar esse vídeo, senão ele vai ficar muito comprido. Mas eu vou gravar mais testemunho, mais palavra. Espero que edifique a sua vida. Espero que cause um confronto também, né, no teu espírito, para que você venha buscar verdadeiramente ao Senhor, né? Venha buscar a verdade de Deus. Amém? Fica na paz.